Vamos lá. TCU vê descontrole de gastos em voos da FAB e aponta 111 viagens com uma só pessoa. A auditoria identifica ainda 21% dos voos com até 5 ocupantes. Custo estimado chega a 285 milhões e tribunal cobra novas regras. Né? De fato, assim, para quem não sabe, a FAB, né, ela é utilizada para esbanjar a influência política. Ah, vou pegar um avião da FAB para ir não sei aonde, né? Cara, assim, 111 viagens com uma só pessoa, assim, pelo amor de Deus, velho. A pessoa não viaja mais de comercial, a pessoa só usa avião da FAB, né, pago com o nosso dinheiro. Sabe, o avião da FAB pra decolar, pra pousar, pra fazer manutenção é uma fortuna, cara. Fico usando avião pra passear, velho. Desce aí. O Tribunal de Contas da União identificou indícios de desperdício e baixa eficiência do uso das aeronaves da FAB, com registros de voos utilizados com ocupação mínima e alto custo aos cofres públicos. Entre janeiro de 2020 e julho de 2024 foram contabilizados 111 voos com apenas um passageiro, cara. Cara, isso é um absurdo. Você decolar um avião da FAB para levar uma pessoa, né? E 1.585 operações, equivalente a 21% do total, com até 5 ocupantes. No mesmo período, os gastos estimados com esse tipo de transportes somam cerca de 285 milhões de reais. Cara, eu tô falando, cara, o Brasil adora ser ineficiente. O Brasil adora jogar dinheiro no lixo, velho. Os dados fazem parte da auditoria operacional que analisou 7.500 missões aéreas pela FAB, responsáveis pelo transporte de mais 73 mil passageiros. O tribunal aponta que a taxa média de ocupação das aeronaves foi de 55%, indicando subutilização recorrente e capacidade disponível. Para os auditores, o quadro revela falhas de planejamento e ausência de mecanismos que priorizem o uso compartilhado de voo. É claro que não. Você acha que as pessoas que usam o voo da FAB, eles estão preocupados em ser eficientes? Não, vamos pôr mais gente no avião, vamos adiar nossa viagem para juntar o cara que também precisa ir pra gente... Os caras só vamos voar, né? Só vamos embora, né? E quando não usa o voo da FAB, só pega o dinheiro, compra passagem e vai dar um rolê. Tipo a Aniele Franco, que a esmagadora maioria do custo do ministério dela é com viagem dela e da amiga dela, pra lacrar nas redes. Desce aí um pouquinho. É mais caro do que a alternativa comercial, mesmo com rotas amplamente atendidas por companhias aéreas. Ainda assim, segundo o TCU, faltam justificativos consistentes para a escolha das aeronaves da FAB em detrimento de voos de carreira, o que compromete o princípio da economicidade e o uso de recursos públicos. Desce aí. Além da baixa ocupação, a auditoria identificou falhas estruturais no controle do sistema. Em uma amostra de 266 processos, mais de um quarto não foi localizado ou sequer existia. Cerca de 70% dos voos tinham passageiros sem identificação adequada. Me manda no privado essa matéria, por favor. Também foram registrados casos sem indicação de finalidade, viagem ou agenda oficial das autoridades que dificulta a verificação de interesse público das missões. Outro ponto crítico é a atuação da própria FAB, que, segundo o tribunal, funciona apenas como executora de pedidos, sem avaliar os requisitos legais para os das aeronaves forem... É isso aí. Tipo assim, os caras só... o presidente mandou levar o ministro para não sei aonde, só leva. É isso, cara, é isso. Diante das falhas, o TCU determinou que a Casa Civil, o Ministério da Defesa e o Comando da Aeronáutica apresentem até 30 dias um plano conjunto para reformular as regras do transporte aéreo. Aí eu vou te dar um spoiler do que vai acontecer. Nada. Eles não vão apresentar. E vai continuar tudo igual. Tá? Entre as exigências estão a definição de critérios objetivos para justificar o uso da FAB. Na decisão, fixação de critérios objetivos e tal. É isso. Né? Ninguém respeita isso. Ninguém respeita o TCU. Né? Vamos lá? Próximo. O que é isso daí? Deixa eu ver, peraí. Tá, é isso mesmo. Dá play. A revolução não será discreta e não é somente os leques que nós trazemos para esse momento. Nós trazemos as nossas histórias, a nossa coragem e a nossa vontade de que a UFSC continue sendo inclusiva. A UFSC não tem donos. A UFSC é de todas e todos e ela deve ser inclusiva, socialmente referenciada. Me manda isso no privado, por favor. Cada um de nós estejamos aqui. E eu falo isso como um homem gay, eu falo isso como membro dessa comunidade universitária há mais de 16 anos, como docente, como pesquisador, e a UFSC que eu e que todas e todos nós acreditamos, ai, fascista, tem espaço para todas e para todos. A gente não vai deixar nenhum direito a menos. Nós não vamos deixar que a inclusão esteja ameaçada.
Nós não podemos deixar que a permanência, principalmente daquelas e daqueles que mais precisam, corra risco. E nós bem sabemos, nós LGBTs, a vontade e o desejo de nos destruir dirigido aos nossos corpos. Esses leques abertos são leques contra o ódio. Esses leques abertos são leques contra o preconceito. Esses leques abertos, cara, eu nunca vi isso na minha vida. Você já viu, sim, na parada gay. Bateção de leque? Sim, é coisa da comunidade LGBT. Lembra que a gente tava na parada gay e o pessoal passava com os leques assim, tá. É coisa de LGBTQ. A gente tava na parada gay? Eu lindo, você não lembra Que eu fui na parada gay, que você foi de vestidinho, é verdade. Você não lembra? Nossa, não, eu não lembro desse negócio de leque. Não, eles Não, e o fizeram vídeo é uma coisa- longo, são quase 3. Tipo, vamos continuar, isso aí tá legal. E por isso a Ó. gente bate os nossos leques para que nunca o fascismo tenha espaço, que tenha espaço a inclusão, que tenha espaço, lugar para que todas e todos possam entrar, permanecer com crescimento e sair dignamente dessa universidade. Por isso, conclamo a cada um e a cada uma que a gente continue o ato antifascista em todos os espaços, porque nós não nos calaremos. A revolução. Nossa, e é interessante não que esse será cara, ele de- fala meio sem parar, mas de uma forma meio... Porque pá, 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 e ele vai na mesma nota, assim, ele vai assim, parece um trenzinho. Porque tá patarati, para pipora, pati chama neninoro. Que coisa aí horrorosa, Greta, cara. e não há lugar para fascismo nessa universidade. E bate o leque, velho. Assim, agora assim, que bando de marmanjo, né, velho? Tem um monte de gente bem mais velha, não me parecem estudantes, né? Por quê? Pessoas velhas não podem estudar? É que não é mais a faixa etária média, né? Nem majoritária de uma universidade, né? Que são os professores, diretores? Que são essas pessoas, né? Coisa esquisita, velho. Os caras falam, não tem vírgula. O cara não tem vírgula. Ele vai pá, 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 pá. Vamos lá? DPU. O que é DPU? Eu não sei o que é DPU, cara. A gente vai ver. Defensoria Pública da União. Afirma que Moraes violou a Constituição em ação contra Tagliaferro. Desce aí um pouquinho, vamos ver. Vocês lembram que o Tagliaferro era o assessor do Moraes, que virou a casaca, saiu fora, ficou pistola, né? E começou a falar que ele tinha ferido a Constituição, né? A Defensoria Pública da União pediu a anulação imediata da decisão de Alexandre de Moraes, que determinou que a instituição assuma a defesa de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor magistrado que responde uma ação penal sob acusação de vazar conversas entre juízes do gabinete e ministros do STF. Eu não entendi. Ele quer que a DPU... Sim, A sua o def- que ele fez? Ele destituiu o advogado do Tagliaferro e nomeou um defensor público. Cara, eu não sou jurista, mas qual autoridade ele tem pra fazer isso? Peraí, Exatamente isso que ele não dá pra entender, velho. Tipo assim, eu contratei um advogado. Aí o cara fala, não, esse eu não quero. Fala com a Defensoria Pública. Defensoria Pública. Tipo assim, eu não posso pagar o meu advogado? Não. Nossa, cara. Vai ser defendido Que por coisas que se desse aí. Vamos ver isso daí. De acordo com a DPU, Moraes descumpriu artigos da Constituição do Código de Processo Penal que garantem o direito da Tagliaferro a se manifestar sobre a escolha de novos defensores de sua confiança antes da nomeação do órgão. É óbvio, cara. Na petição, a defensora alega que a nomeação sumária, sem autorização do acusado, não encontra amparo no texto legal. A nulidade daí decorrente é absoluta por envolver validação direta do artigo 5º da Constituição Federal, né, do Código 263, do artigo 263 do Código Penal, do artigo 265 do mesmo, né, bem como o artigo 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que assegura expressamente ao acusado direito de defender-se por meio de advogado de sua própria escolha. Cara, que absurdo, cara. Mano, o Alexandre de Moraes, assim, ele só falou, foda-se, eu só vou, dane-se. Eu só vou fazer o que eu quero e vamos ver o que me para. No caso concreto, etapas essenciais previstas no artigo tal não foram observadas, o acusado não foi intimado pessoalmente para constituir novo defensor, não houve qualquer tentativa de localizado para fins de comunicação processual sobre a ausência de seus patronos na audiência, não existe nos autos qualquer certidão ou documento que ateste a impossibilidade de localização do acusado para esse fim específico. O artigo ao qual o documento se refere diz que em caso de abandono de processo pelo defensor, o acusado será intimado para constituir um novo defensor assim que o quiser,
se assim o quiser, e na hipótese de não ser localizado, deverá ser nomeado defensor público. Desce aí um pouquinho. A norma é expressa, imperativa e não comporta interpretação que subverta a sua lógica protetiva. É óbvio. Abandono justificado. Para a defensoria, a ausência dos advogados de Tagliaferro na audiência realizada no dia 17 de março, o motivo alegado por Moraes para destituir a defesa do ex-assessor foi justificada pelos próprios advogados que contestaram a intimação de Tagliaferro por edital. Na petição enviada a Moraes, DPU afirma entender que no mesmo ano na Itália, o assessor tem endereço conhecido e deveria ter sido intimado de forma pessoal. Desce aí um pouquinho. Desce mais. Órgãos de todos os procedimentos legais para intimação de Tagliaferro. Desce aí um pouquinho. Acabou. É isso. O que está acontecendo? Eu vou te falar o que está acontecendo. O Tagliaferro, ele está fazendo como todas as pessoas em processos penais fazem, né? Quando tem culpa ou não, que é vamos enrolando. Então, ó, não tô sendo intimado para colocar meu advogado. Aí o Aras chama, bom, não consegui intimar, então vá o advogado, vá à defensoria pública. E aí a DPU tá falando, não, pera lá, velho. Você tem que intimar ele formalmente. Ah, mas ele tá na Itália, tudo bem, mas ele tem endereço no Brasil. Então intime-o formalmente para, a partir da sua intimação, você contar o prazo para ele apresentar o advogado. Caso ele não apresente, aí você escolhe um da defensoria pública. O Alexandre de Moraes, ele só cagando pra tudo, né? Vamos lá. Vamos lá? Põe na tela. STF forma maioria para derrubar lei de Santa Catarina contra cotas, né? Vamos lá, vamos lembrar isso aqui. Santa Catarina, né, passou uma lei contra cotas raciais em universidades estaduais. Só que o STF gosta de legislar. O STF olhou o estado de Santa Catarina e falou assim, o quê? Vocês querem decidir o próprio destino de vocês? Vocês querem definir o que fazer com as universidades do seu próprio estado? Não, não, não. Eu, STF, vou mandar em você. O Supremo Tribunal Federal formou maioria nessa quinta-feira para declarar inconstitucional a lei de Santa Catarina que proibia cotas raciais em universidades estaduais e instituições que recebem verbas públicas. O placar atual de 7-0, com os ministros acompanhando o relator Gilmar Mendes, né? E ele baseou-se na premissa equivocada de que as ações afirmativas valorizam a isonomia, ignorando o próprio STF, já validou tais políticas como fundamentais para combater desigualdades históricas. Julgamento tal... Dino também criticou. Desce aí. A legislação sancionada em janeiro pelo governador. Tá, desce aí. E é isso. Aí eu vou te falar uma coisa, tá? Neste caso específico, eu vou te falar que os ministros do STF não têm culpa, sabe por quê? Porque coube ao legislador em 88 dar esse superpoder para o STF. É um absurdo que uma corte constitucional, tá? Ela atue de forma tão específica numa regra, né, de um estado. Isso é um problema, tá, do Brasil ter sido esse país cujas leis e a Constituição é baseado nesse super planejamento centralizado. Eu acho que os estados tinham que ter mais autonomia, cara. A administração de uma universidade estadual cabe ao estado e não à União. A administração da lei penal de um estado cabe ao estado e não à União. E a gente fica empurrando tudo isso para Brasília. Aí em Brasília, eita! Essa porra de mouse não funciona. Aí em Brasília... Você que tá, sei lá, você tá no Paraná, você quer criar uma nova regra pro teu estado, porque o teu estado necessita, você tem que convencer um cara do Acre pra falar com um cara do Tocantins, pra falar com o outro do Pará, pra falar com o outro do Mato Grosso, pra eles concordarem com a tua regra. Cara, isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Curtiu o vídeo? Então deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto e até a próxima.